sua Bíblia, por favor, em Oséias, capítulo 2, verso 14. Oséias 2, 14. Nós vamos ler um verso e vamos trabalhar um pouco do que falamos pela manhã, mas daremos continuidade. Queria que você ouvisse, assistisse, a mensagem já está lá no canal, e você que não pôde estar aqui pela manhã, o pastor só vai passar aqui os pontos, né, para que a gente ganhe tempo e consigamos terminar a palavra agora à noite. Oséias 2, verso 14. Amém? Então, se você está com a sua Bíblia, acompanhe, não feche ela, permaneça com ela aberta. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Vamos ler esse texto, esse verso juntos? Vamos lá? Todavia, eu a atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Pai, essa é a tua palavra, nela encontramos esperança e direção. Ministra em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos de um tratar de Deus no coração da igreja, coração de famílias, a gente tem muitas vezes na ótica humana que Deus vai tratar o nosso coração no lugar que nós queremos. Muitas vezes entendemos que o tratar de Deus tem um endereço fixo a partir da nossa expectativa, nossos desejos, nossas vontades. Isso é muito preocupante, por quê? Porque é como se nós estivéssemos determinando como Deus deveria fazer, da forma que Ele deveria fazer. É como se nós estivéssemos determinando os minutos, os segundos, o tempo, a estação, o ambiente, tudo isso. E, na verdade, irmãos, o tratar de Deus, ele não tem nada a ver com os nossos decretos. O tratar de Deus tem a ver com os decretos dele. E nós, quando olhamos esse versículo, a gente percebe que o tratamento de Deus, ele não era para o presente momento, ele era um tratamento para frente, ou seja, para o futuro. Se você olhar comigo e ver os verbos, ele está falando assim, eu a atrairei. Ele vai dizer, e levarei para um deserto, e no deserto eu vou falar ao seu coração. Então o endereço não foi o povo que escolheu, o endereço foi Deus. Deus estava falando assim, olha, eu vou levar vocês para o deserto, mas antes de levar vocês para o deserto, eu vou atrair vocês para mim. Todo o Antigo Testamento, irmãos, é um convite de retorno para o coração de Deus. Desde a queda do Adão e da Eva, você vai perceber um convite do Senhor, em dizer assim, voltem-se para mim, venham povos, todas as raças, tribos, línguas, nações. Deus está sempre batendo na mesma tecla. Deus levantava os seus profetas, tanto menores quanto maiores, sacerdotes, patriarcas, sempre com o intuito do povo se voltar para o Senhor. E parece que o povo, em vários momentos, não aprendeu isso, não ouviu as histórias do passado. Então o povo novamente está vacilando, o povo está deturpando, o povo está caindo. Então Deus está dando uma nova oportunidade. Olha, povo, eu vou atrair vocês novamente, eu estou convidando vocês para que vocês venham de volta para o meu coração. E quando vocês vêm para o meu coração, eu levo vocês para um endereço, para um local, e aqui era o deserto, né? E deserto é deserto, não adianta. Ninguém quer viver no deserto ou passar pelo deserto, mas é necessário passar pelo deserto. Por quê? Porque no deserto Deus trata o nosso coração. E talvez temos pessoas aqui que estejam num deserto já há alguns anos. Outros estão começando o deserto. Outros já estão saindo praticamente do deserto. Eu não sei qual é a estação que você está. O que importa é que Deus vai estar no começo, durante e até você sair dele em nome de Jesus, amém? Isso é o que importa para nós, porque Deus não disse, vou mandar vocês para o deserto e lá eu vou tratar vocês à distância. Não, Deus falou assim, eu vou atrair vocês para mim.
E se Deus está atraindo o povo para Ele, faz sentido de que Deus quer caminhar conosco, inclusive no seu tratar. Quantos aqui, irmãos, anseiam pelo tratamento de Deus, mas Deus estando com você? Fala assim com a sua mão. Amém. Porque tem gente que quer ser tratado por Deus do jeito do ser humano. E na ótica e na forma de Deus, Ele vai começar e Ele vai terminar. Tudo que Deus começa, Deus termina. E Ele quer isso para a sua vida e para a minha vida. Tudo que você começou, Deus quer que você termine. E termine como? Termine bem. Esse é o fundamental da palavra de Deus. Alguém já disse a frase que não importa como você começa, mas como você vai terminar. Eu amplio essa frase, eu digo, importa que você comece bem e você termine ainda melhor. Amém, irmãos? Então isso vai para nós como um tratar de Deus. E sabe, eu olhando para esse livro do profeta Oséias, eu aconselho a você ler, em 1 hora você lê todo o livro do profeta Oséias, você percebe coisas da forma que Deus vai tratar no início, durante o livro, e no final, irmãos, a esperança está lá. Então eu queria trazer algumas coisas que nós falamos já pela manhã, relembrando aqui nesse tempo. Primeiro, Oséias significa salvação. O nome Oséias, ele tem um significado. Deus está levantando um homem na terra para dizer assim, olha, eu quero salvar vocês. Olha que lindo isso. Deus poderia dizer assim, olha, eu vou levantar um homem que ele vai já trazer juízo e para exterminar todos vocês. Mas Deus fala assim, não, mesmo nesse tempo tão caótico que o povo está vivendo, eu estou levantando alguém que vai trazer de volta vocês para mim. E esse foi o profeta Oséias. Oséias, ele começou a profetizar, irmãos, em um período onde a nação estava próspera financeiramente. Se você ler o livro, você vai ver que a nação era riquíssima. Não havia miséria nesse tempo. E Deus está levantando esse homem para mostrar que a prosperidade material no Reino do Norte, ali Israel, capital Samaria, com as 10 tribos, não tinha nada a ver com a questão de ser próspero e Deus estar aprovando. Tem muita gente que confunde isso. Pastor, eu estou vendo o meu melhor momento. A pergunta é, Deus está te aprovando, me aprovando? Tem gente que está andando de jet ski, comprando avião, e está dizendo assim, eu estou muito bem. A pergunta é, Deus está carimbando que você está bem para Ele? Não, pastor, eu estou vivendo um tempo da seca, do deserto mesmo. E aí, pastor, nesse tempo de deserto, eu quero fazer, inclusive, do meu jeito. Não, pastor, eu quero fazer do jeito de Deus. Deus está aprovando isso. Então, são coisas que nós vamos perguntando para Deus. Por quê? Porque o que importa mesmo, irmão, não é se você está próspero ou falido na tua ótica, é se você está sendo aprovado pelo Eterno. É isso que conta. Então, diante disso, a gente percebe que Deus, ele vai levantar esse profeta, mostrando que a nação próspera financeiramente, ela estava falida moralmente e espiritualmente. A nação próspera com suas riquezas, ela estava idolatrando e cometendo prostituição espiritual contra o Senhor. Uma nação prosperando, mas ela estava dando as costas para Deus. Apesar da punição que Deus prometera enviar para esse povo, do mesmo jeito, Deus, com uma força de amor e graça, Ele fala assim, olha, eu vou corrigir vocês, mas eu quero apontar a minha esperança para vocês. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja hoje, ela não gosta muito de ser corrigida por Deus. Mas toda vez que Deus corrige ela, Deus a melhora. Toda vez que Deus corrige seu casamento, o seu sacerdócio, você como mulher, você filho, que Deus vai lapidando você, Ele vai pulindo você, não é para te destruir, é para brilhar mais. É para que o luzeiro alcance mais distância. É que o testemunho seja mais glorioso. Quantas vezes você já ouviu isso? Rapaz, que coisa difícil que eu estou vivendo, meu casamento, desempregado, não consigo pagar minhas contas, pensa na guerra com meu filho usuário de drogas, e aí você vai vendo uma dificuldade, mas você pode ver quando essa fase passa, você vê o teu testemunho sendo contado em vários lugares.
Isso é o poder de Deus. Então eu olho para isso e eu percebo que Deus faz uma denúncia, há um contexto disso. Nesse contexto há consequências por causa dessa denúncia e há um remédio de Deus. Então, falei aqui pela manhã que Deus ele fez, né, do profeta Oséias a profecia que denunciaria a infidelidade do povo. E eu quero só ler novamente aqui o versículo 1 e 2 do capítulo 1. Por que Deus levanta Oséias? Porque ele está denunciando a infidelidade do povo. E olha que interessante, a palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Olha o período que esse homem é levantado. Ele vai profetizar durante 4 reinados. Mais ainda Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, já no outro extremo. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe disse: vai, toma uma mulher adúltera, ou em outras versões, uma prostituta, e filhos da relação adúltera, porque a terra adulterou, apartando-se do Senhor. Você percebe claramente que os profetas eram levantados por Deus para Deus usar as suas bocas. Então, profeta significava o quê? Significa o quê? Boca de Deus. E Deus muda a forma dele usar o profeta agora. Antes era, eu vou levantar um profeta para falar, assim diz o Senhor. Agora Deus fala, sabe o quê? Profeta, no começo da nossa conversa, você vai. Vai para onde? Fazer o quê? Se casar com uma prostituta. E aí, irmãos, nós vivemos um tempo de triunfalismo. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão pregando o humanismo acima de tudo e todos. Sua vida será recompensada, sua vida vai melhorar, sua vida agora que você está em Deus, você prosperará 200, 300 vezes mais e mais. Tudo quanto você fizer, você vai prosperar em tudo, porque agora você romperá. São, inclusive, verbalizações bíblicas. O problema, irmãos, é que nós estamos nos esquecendo de algumas coisas quando nós falamos sobre isso. Que é o quê? O Oséias, sentado na Alameda de Santa Felicidade, ouvindo o pastor João assim, sua vida vai melhorar. Aí Deus vem e fala assim, Oséias, saia daqui e vai ali se casar com uma prostituta. Na ótica de Oséias, você fica imaginando assim, né? Como é que a minha vida vai melhorar se o próprio Deus manda eu sair daqui e ali me casar? Melhorou a vida dele? Na sua ótica, o que você acha? Se você recebesse esse decreto, sai daí e vai ali se casar com uma prostituta. E tem um pregador no altar falando assim, vai melhorar, vai melhorar. Qual seria o choque? Como assim melhorar? Como assim melhorar? Como é que eu saio daqui e vou ali? E vou me envolver com uma pessoa que vende o seu corpo? Como é que melhora? Pois é, foi a primeira conversa de Deus com Oséias e Oséias com o povo. Não foi a segunda, não foi a terceira e nem foi a quarta. Foi um decreto, vai agora lá. Irmãos, a gente tem dificuldade de ouvir os decretos de Deus assim, levante-se e vá. A gente sempre tem o quê? Mas espera mais um pouco. Não deve ser comigo que ele está falando, deve ser com o outro. A gente tem as nossas desculpas, mas Oséias não podia ter desculpas, por quê? Porque Deus estava falando o quê? Oséias, eu estou levantando você como uma denúncia. Você não vai falar a profecia, você será a própria profecia. É tudo diferente, tudo que a gente já leu dos outros profetas. Oséias, você não vai dizer assim, olha, assim diz o Senhor. Não, você vai falar assim, olha, eu estou aqui e Deus me mandou aqui para dizer o seguinte, vocês estão olhando para mim com essa prostituta, sabe o que significa? Que vocês estão prostituindo. Difícil, né, irmãos? Ô, pastor, é tenso, irmãos. Porque não era verbal agora era encarnar. Não era mais um discurso, agora era, eu estou representando o que vocês estão cometendo de pecado.
Olha a denúncia que Deus faz. Irmãos, não seria mais fácil o profeta levantar e falar assim: ô pessoal, vocês estão em prostituição espiritual, vocês estão em carne, vocês estão se envolvendo aí com um monte de lixo, volta para o Senhor. Se o povo não volta, é juízo, aí o povo sai correndo para o Senhor. Não era mais fácil? Por que usar a figura do Oséias, irmãos, por uma coisa tão difícil dessa? Dá para pensar nisso? Por que usar um homem, que é o homem de Deus, que significa salvação, e esse homem ter que encarnar, ter que casar com uma prostituta e ter filhos com ela? É a denúncia não mais verbal, mas é a denúncia materializada agora na vida do homem de Deus. Vocês vão ter que ver. Vocês não vão só ouvir e saber que aconteceu. Não, vocês vão ver, vocês vão ouvir e vocês vão ter que presenciar essa cena. Irmãos, é desafiador. Eu olho para Oséias e falo assim: meu Deus, um dos profetas que precisa mexer com a gente. Sabe por quê, irmãos, que Deus faz isso? Porque o melhor de Deus nunca esteve e nunca estará no desejo humano, mas sempre nos cumprimentos ou no cumprir dos seus propósitos. Deus não trabalha, irmãos, com os desejos humanos. Se Deus levantou Oséias para ir lá e casar com aquela mulher, é porque Deus tinha o controle e a forma de ensinar e a forma do povo ver, assim, escancaramente. Escancarou. E tem coisas, irmãos, que a gente não consegue ver como escandalosas. Você reparou isso? Você vai numa loja e você percebe que a vitrine, se aquilo não é roupa de homem ou de mulher, você não sabe mais o que é. Aquilo já não te choca mais. As pessoas estão tendo relacionamentos mistos, mesmo tudo igual. A gente começa a fazer o quê? Pois é. O homem não vive mais em casa, ele está mais fora de casa do que dentro. E aí as pessoas estão normalizando. Você vai para a mídia e hoje o feio ficou bonito e o bonito ficou feio. O certo já não é tão certo assim. O errado, menos ainda. Eu nunca vou me esquecer. Um vídeo que eu recebi, eu acho que eu recebi esse vídeo, era um trecho do programa da Fátima Bernardes. E ela falava assim, o programa era o seguinte: colocou uma figura, né, de um traficante, tomado um tiro, e de um policial, machucado. E aí, abriu-se o debate. E aí, quem que a gente socorre antes? O que a gente faz antes? E aí, boa parte das pessoas que foram convidadas precisavam ficar em pé na imagem. 90% você acha que foi para onde? Pode falar. Para o traficante que estava com tiro. E nesse evento, não tinha nenhum representante da polícia. No dia seguinte, convidaram um comandante. E o comandante estava lá. E o debate foi sobre a ação do dia anterior. E o debate começou. E aquele rapaz cristão, homem de Deus, ele simplesmente fala assim: olha, o que vocês fizeram ontem aqui, isso já aconteceu há mais de 12 mil anos atrás, onde escolheram Barrabás ao invés do Senhor Salvador. Acabou o programa. Nunca mais aquele homem pisou na Rede Globo. Você está entendendo? Nós começamos a normalizar algumas coisas. Recentemente eu ouvi alguém dizendo assim: numa trocação de tiros, deixa os bandidos atirarem. Mas meu Deus do céu, o que a gente faz então? Dá uma rosa para eles? Então são coisas que a gente vai normalizando. Tudo normal. Então Deus fala assim: olha, por não estar mais normalizado, eu vou escancarar agora. Não me ouviram antes, agora o Oséias vai ter que passar por isso aqui fisicamente. E sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus, quando Ele falar, Ele não está mostrando para nós tragédia para a gente viver isso. Deus só quer lapidar a igreja, Deus quer lapidar a nação. Então, quando a gente entende, uma coisa é falar o que Deus manda, outra coisa é ser o que Deus manda. E aí, eu fechei esse momento da manhã como que, muitas vezes, nós estamos tentando convencer as pessoas com as nossas atitudes. Mas Deus está olhando o que você faz ou quem você de fato é.
Ele está olhando para o João que está pregando, ele está olhando o João durante a semana. Quem de fato eu sou? E é isso que importa para Deus, irmãos. O que fazemos ou deixamos de fazer, isso é secundário. Agora, Deus está olhando a nossa essência. O que está aqui dentro? Então, diante disso, Deus está falando assim, olha, Oséias, eu não estou preocupado com o que vocês estão fazendo. Eu estou interessado mesmo é se vocês são. E sabe, a igreja de Jesus, ela não deve apenas carregar essa mensagem do Evangelho, mas ela deve ter expressão ou revelar uma expressão viva da mensagem que ela carrega. Então, qual seria o ajuntamento do Oséias na figura da igreja? O Oséias, ele foi levantado pelo Senhor com uma mensagem no seu DNA, no seu corpo. A profecia é ele mesmo. E aí vem a igreja, irmãos. A igreja, ela deve ser o quê? Uma carta viva. Uma carta que carrega um conteúdo. Aí ele vai dizer ainda mais, vós sois luz do mundo. Mas ser luz do mundo, para quê? Porque quando você chegar no lugar, as trevas vão embora. Amém, irmãos? Não para por aí. Brilhai como luzeiros. Por que brilhar como luzeiros? A nação está apagada. Deus levantou Oséias para ser um luzeiro, uma voz e essa encarnação da mensagem de Deus, dessa denúncia contra o pecado. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, os cristãos devem viver de maneira irrepreensível em meio de uma geração corrompida e brilhar como estrelas no mundo, mantendo a palavra da vida. Luzeiros. As pessoas precisam ver as obras. Pedro fala sobre isso. Olha, a nação de Israel, ela não realiza mais as minhas obras. Pelo contrário, ela está levantando altares a Baal, a outros deuses. E aí Pedro fala assim, olha, os cristãos precisam manter uma conduta exemplar entre os que não são cristãos. Olha o choque, irmãos. Deus levanta o profeta para ser uma voz e essa visão para o povo. E aí vem Pedro agora e fala assim, olha, nós precisamos ter boa conduta, ou conduta exemplar, entre os que são crentes ou que não são crentes. Os que não são crentes. Ele vai além, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem a Deus. Pedro está fazendo isso. Então, meus amados irmãos, não tem a ver só com a gente falar que a gente é crente, com a gente falar que a gente ama Jesus, que a gente falar que a gente faz algumas obras, que a gente falar que somos luzeiros. Não. Tem a ver, irmãos, com as pessoas verem, perceberem que somos luzeiros de Deus. Tem a ver com que as pessoas vão ver o que você está fazendo de conduta exemplar. Quando falei pela manhã, quando às vezes nós estamos em alguns lugares e as pessoas, elas estão, parece-me que tem gente que sai de casa para te infernizar. Já viu isso? Hoje eu vou arrumar um problema. Tem até uns vídeos interessantes, né? Que a pessoa está no balcão, a pessoa vai assim, olha, essa sacola aqui, ó, você me deu esse produto, está rasgado. Aí a atendente fala assim, fica tranquila, senhora, eu vou trocar pela senhora. Daí ela fala assim, aí a atendente fala assim, você queria brigar, né? Dela. Então vai lá e volta. Aí ela vai lá e volta. Quando ela volta, ela joga a bolsa. Aqui esse produto estava rasgado. Ela fala assim, mas por que você levou rasgado? Mas por causa disso. Está entendendo? É do jeito que o cliente quer. Você quer brigar? A gente briga. Se você não quiser, a gente também não briga. E aí a gente está brigando, irmãos, por causa do cliente. Só que você não é cliente. Você é sacerdote de Deus. A igreja não é cliente. A igreja não é produto. A igreja é sacerdócio santo, é nação santa, é um povo comprado pelo sangue do Cordeiro. A igreja são vidas proféticas, a igreja são vozes, é uma voz que clama no deserto. A igreja representa Cristo, cujo cabeça é o Senhor. A igreja se movimenta, ela anda numa direção que Deus mandou, aleluia. Então a igreja não está aqui na terra para causar problema, na verdade estamos aqui para darmos direção àqueles que estão perdidos. E às vezes a gente está brigando, irmãos, quebrando pau aí, discutindo, revoltado. Ah, deixa a minha prima ver. Ah, deixa a minha tia chegar. Eu tenho um irmão
Eu tenho o Maurício, e meu pai adotou outro, esse voltou para o Rio, o Juninho. E uma vez, o Juninho, eu tinha ganhado uma camisa, eu não gostava de emprestar minhas roupas para o Júnior, porque o Júnior não tomava banho direito. Irmãos, um dia a Débora me deu uma camisa, aí eu tô no quarto assim, de repente o Júnior sai com aquela camisa. Eu falei assim, cara, tu não vai fazer isso. Irmãos, ele usou a camisa, deixa ele usar, tão que era chato, meu Deus do céu. Deixei ele usar. Irmãos, nunca mais eu usei a camisa. Às vezes, irmãos, a gente briga por causa de camisa, de sapato. Já viu isso? Quem foi que pegou o meu sapato? Irmãos, isso não acontece na nossa igreja não, graças a Deus. Mas deve acontecer em vários lugares. Brigas porque qual é a divisão da herança? 250 para cada. E estão se degolando. Estão tramando. Irmãos, é que eu não posso abrir, mas eu ouvi uma coisa esses dias de uma família, que o valor era tão absurdo, mas o inferno foi instalado, que eu fiquei assim, meu Deus, quase que eu vendi meu carro e dei o dinheiro para eles pararem de se matar. Não é mesmo da igreja não, fica tranquilo. Graças a Deus não está aqui. Mas irmãos, conduta exemplar é você chegar e falar assim, como é que eu posso resolver o seu problema? Será que eu tenho condições? Não vão brigar não. Lembra do Ló com Abraão? Os pastores. Quem está brigando nem era Ló e nem Abraão, irmãos. Eram os benditos dos pastores. E tá os pastores de Ló e os pastores de Abraão, tudo brigando. Aí o Abraão falou assim, ô meu sobrinho, filho, vem cá. Vão brigar não. Escolhe a terra que você quiser. Meu Deus. Porque quem carrega a unção de Deus, quem é abençoado, não briga por terras, irmãos. Porque aonde você chegar, você vai cavar um poço ali, vai ter água. A gente está brigando por propriedade, propriedade. Essa propriedade é minha. Esse direito é meu. Eu tenho os meus direitos e os deveres. Então a igreja precisa entrar numa dimensão espiritual de que ela já foi abençoada em Cristo. Glória a Deus, irmãos. Onde é que nós estamos assentados? Na terra ou no céu? Nas regiões celestiais. Então tira os teus olhos da terra e comece a olhar para o céu. Comece a ver onde é que você está sentado espiritualmente. E aí você vai parar de brigar com um membro de igreja, vai parar de brigar com familiares, vai parar de brigar com um vizinho, e você vai fazer um bolo sem veneno e dar para o seu vizinho. É isso aí que tem que fazer. Mas pastor, o senhor não sabe quem é. Irmão, se você tiver um problema pior do que eu tive quando eu morei em condomínio, eu te dou um presente. Nós ficamos 4 anos. O carro do meu vizinho no corredor. E vinham as filhas e os genros. Parece que o genro não é só uma benção na vida. Eu vou ter 2. Mas vão ser homens de Deus. Porque se for de brincadeira, eu já estou quase tirando a minha licença já para ter uma pistola, né? Então, estou brincando, igreja, estou brincando. O pessoal vai acreditar nisso, estou brincando, misericórdia. Tô brincando. Minha pistola está aqui, ó. Glória a Deus, amém? Mas não é pecado não, tá? É licença, tem licença, você faz. Agora, eu estou com as minhas filhas, aí o carro parado no corredor, irmãos. Chego da igreja, carro no corredor, em espera. E cantando a música, né? Que a gente cantou na igreja. Quem é como o Senhor? Tira o carro, põe o carro. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sorrindo, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Fecha o portão. Entramos. De madrugada. Alguém passa mal. Estou falando casos reais. Vou abrir o portão. O que você acha que tem no corredor? A fila lá do automóvel. E aí, eles estão dormindo. Eu tinha que pegar a chave do carro que estava lá já, tirar os carros, colocar para dentro. Isso é pesadelo ou não é? Pois é, é o que eu passei. 4 anos eu não abri minha boca.
Aí fomos decidir vender a casa. 4 anos, também esse tormento, né? Vamos vender. Não, a gente vem para cá, para Santa Felicidade. Aí, vamos vender. Aí, não vendia, não vendia, não vendia, não vendia, não vendia. Aí teve um dia que eu falei assim, para a filha do proprietário da casa. Eu falei assim, meu querido, as pessoas estão vindo visitar a casa e tem um carro no corredor, mas, irmão, pensa eu pisando em casca de ovos. E tem um carro no corredor, e a corretora disse assim, pastor, não pode ter carro aqui, porque a pessoa vai perguntar, esse carro aqui é de vocês? Eu falei assim, não, não é. Então, ela vai achar que fica parada aqui, então, o senhor tem só como tirar o carro, se por obséquio, né? Por favor, tirar o carro no dia que tivermos a visita aqui para comprar casa. Ô, João, fica tranquilo, eu vou falar com a minha filha. Irmãos, as filhas nunca mais olharam na nossa cara. Nunca mais. Ficaram bravas, ficaram chateadas. Irmãos, mas antes disso, eu tinha pedido para liberar o corredor 7 da noite, que era a hora da visita. A gente já estava tentando vender essa casa há uns 3 anos. O que você acha que tinha 7 horas da noite, João, no corredor? O anjo que não era. Porque se tivesse um anjo, irmãos, acho que o anjo levantava aquilo com um dedo e jogava lá na montanha do Everest. Estava o bendito lá do carro. O cliente veio, né? Esse carro fica sempre aqui? Irmãos, que graça que dá nessa hora. A gente fica, irmãos, louco para a gente degolar as pessoas, a gente não pode. E eu falei assim, não, é da filha do dono dessa casa, e deve ter enguiçado aí hoje, por algum motivo. Mas para a graça de Deus, irmãos, Deus vai além com a gente. A pessoa que comprou a casa era amigo da família, amém? Eles agora que se virem com aquela vaga lá, abençoada. Por quê? Porque eu saí de lá dando testemunho. Uns meses atrás encontrei com esse morador lavando o carro no lavacar. E começamos a conversar. Um querido. Então, a conduta, ela precisa ser o quê? Revelada em qualquer lugar que você estiver, que nós estivermos como igreja. Amém? Até aqui? Segundo, Deus deseja tratar o coração da igreja que vive intensamente no raso ou na superfície. E aí, falamos um pouquinho sobre esse ponto, que Deus estava tratando a igreja, o povo de Israel por causa do seu esfriamento espiritual. O povo estava no raso, e porque estava no raso, o povo estava vendo tudo que é lixo. E aí, a Bíblia diz em Lucas que Jesus veio e falou assim, olha, vamos para as águas rasas ou profundas? Profundas. Porque Deus não quer uma igreja no raso, espiritualmente, conhecimento, busca. Não, Deus quer uma igreja que vai na profundidade. E a nação de Israel, idólatra, que estava se prostituindo em todas as esferas, ela estava no raso espiritualmente falando. Deixa eu falar uma coisa aqui hoje, séria. Todo filho de Deus que está no raso, ou ele está perto de cair, ou ele já caiu, ele não sabe. Ele não percebeu isso ainda, que ele já caiu faz tempo. No raso, irmãos, você não vê as glórias, o mover, a vida de Deus. O que tem no raso, numa praia? Siri, caranguejo, pedra que machuca teu pé. Agora, coloca uma roupa especial, coloca um óculos especial, e vai lá nas águas profundas, vê o que você vai ver lá, o que ninguém vê. Então Deus está falando assim, olha, a minha nação, meu povo, Israel está o quê? No raso. Então, Oséias, eu vou levantar um escândalo aqui, para quê? Para que você possa levar essa mensagem em você, e dar essa palavra assim, olha, nós aqui, nós estamos no raso, precisamos ir para as águas profundas. E esse povo precisava disso. Mas em terceiro lugar, o povo também precisava ser tratado no seu coração, porque o seu coração havia se alimentado das misturas. Olha o verso 8. Oséias 7:8. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Você já viu quando você coloca um pãozinho na air fryer? E aí ele fica ali, ele vai pegar o pão todo, não é? Sim ou não? Pega o pão todo. Mas se você colocar ele na
panelinha, e eu faço isso quase diariamente, pego ali um pão francês, um pão de forma, coloco a manteiga, e eu coloco na chapa ali, na panelinha reta, e aí você, né, esqueceu. Aí teve um dia, irmãos, que eu deixei o negócio e fui passar o café. É coisa de cozinheiro, né, irmão? Masterchef, né? Coloquei o pão com a manteiga e já fui. Só que não, tô brincando, tá? Já tem gente aqui cutucando já um outro. Johnny foi o primeiro, Débora foi a segunda aqui, tá bom? Eu entrego, irmãos, eu entrego tudo aqui. Você não tem noção do que acontece aqui na frente, entendeu? Aí coloquei o pãozinho, fui passar o café. Quando eu passei o café, eu só fiz assim, ó. Queimei o pão. Quando eu virei, irmãos, estava torradinho. Pão na lixeira. Olha que interessante a comparação que Deus faz. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Deus não trabalha com misturas. Deus trabalha com obediência, princípios, valores. A mistura revela um coração sem posicionamento, um coração duvidoso, ou seja, nem frio e nem quente. O bolo não tinha fermento. O pão não tinha fermento. O pão é cru de um lado, do outro não dá para comer. Com isso, sabemos que Israel está dependendo de alguém ou de algo, do Egito, que faz alianças iníquas, alianças que Deus foi contrário. Então, quando esse pão ele não assa do jeito certo, quando esse pão ele não está naquela temperatura de Deus, o que nós temos? Nós temos algo que está sendo misturado nesse pão para que ele venha a funcionar do nosso jeito, dar o gosto que nós queremos. E com quem eles fizeram a aliança para que esse pão viesse a ter o gosto que eles queriam? Justamente com o Egito. E Deus disse: vocês não vão se vincular ao Egito. Homens de Deus, por vezes, caem nisso, por quê? Porque querem ajudar o padeiro, Deus, o dono da panificadora, para formar e formatar um pão. E aí, irmãos, Deus está tirando o que aqui? Miolo. Quem come miolo está morrendo mais rápido. Tem que tirar esse fermento aí, tem que tirar isso está dentro, coloca ali para fora. O que nós temos que entender nessa noite aqui, apesar disso, com isso aqui, é que a igreja ela não pode se envolver com misturas, como o povo fez. Porque na mistura eu vou me aliançar. Você está entendendo isso aqui, amém? O que Israel faz, irmãos? Israel faz uma aliança com o Egito para receber algo, e aí Deus fala assim: vocês caíram. Porque minha ordem foi: não se misturem. Mas a gente precisa de um item do Egito para colocar no nosso pão. Não precisa. Porque Deus é o quê? Deus é o próprio que fornece tudo para nós. Aqui nos dias atuais seria assim: eu preciso de alguma coisa que tem ali fora para colocar aqui para dentro. Eu preciso de alguma coisa ali fora para colocar no meu casamento. Eu preciso de alguma coisa ali fora para colocar no meu relacionamento com o meu filho e minha filha. Eu vou pegar alguma coisa ali fora, numa aliança para vencer na vida ou para ser rico. Então ele vai lá, faz uma aliança iníqua, se consagra a um monte de coisa e vem para casa e arranca tudo aquilo para a casa dele. É as prostituições, são as misturas. E a gente vai vendo isso aqui, irmãos, porque Deus fala assim, no verso 11, no capítulo 7, porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, chamam o Egito e se voltam para a Assíria. Irmãos do céu, eles estão se voltando justamente para a nação que ia destruir o reino do norte. É mais ou menos assim, ó, vocês são poderosos, vocês têm tudo, então a gente se vincula a vocês, nos aliançamos em vocês, vocês nos protegem, só que a proteção era o quê? Só naquele momento. O que depois acontece? A Síria destrói todo o reino do norte. Meus amados irmãos, nós não podemos nos aliançar com coisas iníquas. Ou você é da luz, ou você se mistura com as trevas. E nós temos hoje uma geração que está fazendo vista grossa para o que são as misturas.
Irmãos, qual foi o fim de Salomão? Mais de 1.000 mulheres, 300 concubinas, cada concubina, cada princesa aquela rainha, cada mulher daquela tinha um pai, e cada reinado tinha deuses. O Salomão começa a sua vida assim: vamos construir esse templo para Deus. Ele consagra a Deus lá em Crônicas 6, e ele faz a oração de consagração. Na hora que ele consagra, irmãos, a Shekinah de Deus desce no templo. A glória desceu, eles viram a glória de Deus. Irmãos, o tempo passa, o Salomão começa a se envolver com mulheres, tendo filho. Chega uma hora que a conta chega. O Salomão, irmãos, ele começou a se misturar, o homem mais sábio da Bíblia. Ele começou a se misturar com os pagãos, deuses pagãos daquelas mulheres. Ele começou a se misturar com aquelas orgias. Ou seja, o Salomão estava se prostituindo naquele contexto, com todos aqueles deuses pagãos. Como é que Salomão terminou, irmãos? Ele começou seu ministério prostrado diante de Deus, e a Shekinah vindo. O final do ministério de Salomão é ele prostrar diante das imagens. Quem se mistura, irmãos, vai se prostrar diante disso. A igreja precisa ter os seus olhos abertos, espiritualmente falando. Ela precisa ter uma visão celestial. Por quê? Porque Deus não concorda com misturas. Ou é sim, ou é não. Ou é luz, ou é trevas. Ou é pecado, ou é arrependimento. Amém, irmãos? Essa é a verdade para a igreja hoje. E sabe, irmãos, o verso 14, ele diz assim: não clamam a mim de coração, mas dão uivos. Coloca o 14 para mim. Não clamam a mim com sinceridade, mas gemem no leito. Ajuntam-se para o trigo e para o vinho novo, mas se rebelam contra mim. Sabe o que significa esse gemer aqui no hebraico? Gritos de dor, contínuo e com tristeza profunda. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Deus não estava e não está interessado em falas, discursos bonitos e eloquentes, conhecimento das doutrinas, gritos de dor, histeria, se o coração continuava misturado com os alimentos impuros. Deus enxergou corações que revelavam arrependimento superficial, uma santificação maquiada. Irmãos, é uma palavra forte, por quê? Porque nós estamos hoje, irmãos, negociando sagrado com misturas. A gente está brincando muitas vezes. E sabe, irmãos, eu não queria pregar sobre Oséias, porque o profeta Oséias, para mim, é o mais difícil da Bíblia. Só que Deus está levando a igreja Alameda de Santa Felicidade para um nível ainda maior. Diga glória a Deus. Ele está lapidando a gente. Ele está colocando a gente num lugar para lapidar. Para quê, irmãos? Porque o que virá depois será glória. As maravilhas do Senhor vão chegar. Sabe, e eu quero passar por isso, sabe por quê, irmãos? Porque uma igreja morna, Deus vomita. Uma igreja apática, Deus está longe. Uma igreja que não vive o propósito do Senhor é uma igreja que está negociando princípios e valores. Vamos ficar do mesmo jeito. Vamos ser do mesmo jeito. Não vamos crescer. Eu tenho os meus dogmas, eu tenho as minhas doutrinas, eu tenho as minhas verdades. E será que Deus está nisso aí? Eu às vezes sou chamado para caminhar com algumas pessoas, ajudar algumas situações. Mas, irmãos, a pessoa quer fazer do jeito dela, ela quer falar do jeito dela, ela quer doutrinar do jeito dela, e nunca Deus colocou isso na vida da igreja, muitas vezes. As pessoas confundem costumes, uso e costumes com doutrina. Então a gente vai criando regras. E na verdade Deus nunca estabeleceu isso. O que Ele colocou? Ele colocou uma mesa e falou assim: tem alimento aqui. Qual é o alimento? Pão da vida, água da vida, vinho novo, tem um óleo da unção, tem um banquete preparado para você, tem um bezerro cevado. Você acessa a sala do trono, você não vê um lixo lá, você não vê uma mistura.
Você só vê a glória de Deus e um banquete preparado nessa noite aqui, em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita bem alta assim, ó. Você começará a experimentar os alimentos do céu. As misturas não vão fazer parte dessa história, da sua vida, da sua casa, dessa casa espiritual. Nessa igreja, nós não iremos nos misturar. Pelo contrário, iremos acessar a sala do trono e lá os banquetes são eternos e genuínos. Aleluia! Essa igreja de Jesus, irmãos, uma igreja que Jesus fala assim: comam de mim, comam da minha carne e bebam do meu sangue. Essa é a ceia. Mas, irmãos, esse povo estava brincando com Deus. Deus vê o nosso coração, a questão não era os sacrifícios, mas sim misericórdia e conhecimento. Sabe, irmãos, o profeta Isaías é contemporâneo. E ele vai dizer, no capítulo 1, de 11 a 14, assim: diz o Senhor: estou farto dos vossos sacrifícios. Não quero mais gordura de bezerros cevados. Olha isso aqui, irmão. Isaías 1, 11 a 14. Não quero ver mais o sangue dos vossos holocaustos, de novilhos, cordeiros e bodes. Venha à minha presença. Olha, ele está traindo de novo aqui, está vendo como é que é uma repetição? Mas quem vos convidou para entrar nos meus átrios? Lugar da intimidade. Não continue a trazer-me ofertas sem sentido. O incenso é para mim abominação. Já não suporto as festas inúteis que celebram pela lua nova, aos sábados e noutras assembleias solenes, sempre repletas de iniquidade. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Causam-me tanto nojo que já não as suportam. Sabe quem está falando isso aqui? Deus para o profeta. E o profeta tinha... Aí ele vai falar para o povo. Você está entendendo a diferença do Isaías para o Oséias? Porque o Oséias não falou. O Oséias trouxe nele. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo não estava ouvindo Isaías. Então o povo tinha que ver em Oséias. Se você não ouvir a voz de Deus aqui, você vai ter que ver alguma coisa mais à frente. E Deus está falando assim: ouçam, aquele que tem ouvidos, é melhor ouvir do que ter que remediar um monte de coisa. Sabe, irmãos, eu olho para isso e eu percebo que Jesus Cristo, irmãos, ele vai chamar os fariseus de hipócritas. Vocês estão falando que me honram? Vocês falam com os lábios, mas o coração está estragado. Sabe, é uma visão de Jesus assim, que hoje está meio escassez. Irmãos, eu falei para Deus um dia desse aí, eu falei assim: Senhor, o Senhor entrou no templo, jogou as mesas tudo para cima, tudo bem que foi lá no final do ministério dele, mas Senhor, se o Senhor entrar, o Senhor viu uma figueira, o Senhor procurou fruto e só tinha folha, tudo folha bonita, mas não tinha fruto, o Senhor falou: amaldiçoou a figueira, secou. Senhor, se o Senhor esticar o braço aqui dentro da alameda, o que o Senhor encontra aqui? Senhor, se o Senhor dá uma olhadinha aqui para nós, o que a gente pode ser visto pelo Senhor? Será que o Senhor quer jogar algumas mesas para o alto na minha casa, na Alameda de Santa Felicidade? Deixa eu te ensinar uma oração hoje. Em nome de Jesus, fala assim, ó: Senhor Jesus, não precisa repetir não, tá? Senhor Jesus, o que tiver fora do lugar, joga as mesas para o alto aqui nessa casa. A gente não quer orar assim, irmãos. A gente quer assim, ó: deixa eu arrumar a casa. Eu vou colocar um papel de parede, tem um buraco desse tamanho, você está botando papel de parede para ninguém ver o buraco que está lá. E Deus está assim: ô filha, eu estou vendo a cratera que está atrás do papel de parede. Deixa o povo ver a cratera, porque eu faço arrumar e ele vai ficar com essência, onde tinha um buraco. E não uma mistura de papel de parede. Quem está entendendo isso aqui, igreja? Então, se tiver buraco lá, que tenha. Mas se tiver, não coloque papel parede. Coloca o quê? Coloca altar. Põe rocha. Não põe tijolo e argamassa não, irmãos. Isso é para construir torre. Vai lá e pega o altar e fala assim: eu vou colocar uma rocha nesse buraco aqui. Sabe por quê? Porque ao invés de olhar para o buraco, eu vou olhar para a cruz. Ao invés de olhar para o pecado, eu vou olhar para aquele que venceu o pecado. Ao invés de olhar para as misturas, eu vou ver aquele que venceu as misturas.
Sabe, irmãos, eu olho para tudo isso aqui e eu percebo que Jesus, ele não negocia os seus princípios. A gente olha para a Bíblia e vê Jesus mais uma vez em Mateus 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, misericórdia e a fé. Ou seja, Jesus está falando de dízimo aqui também. Mas ele fala assim, olha, não adianta entregar, se aqui, ó, é a oferta da viúva pobre, irmãos. As moedinhas. Está todo mundo vindo, né? Com muita eloquência, muito valor monetário. Colocam, Jesus está sentado e falando assim, rejeitado, 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 rejeitado. Por quê? Porque não é o valor. É se o coração está tratado. Chegaram gente para mim, irmãos, recentemente, e falou assim, pastor, eu não consigo dizimar. Não consigo. Eu falei, tá bom. Esse assunto não é comigo, nem com a igreja. Isso é você e Deus. Marcou um atendimento com a esposa. A esposa falou assim, eu dizimo. Aí ele falou assim, pastor, estou começando a aprender do jeito certo. Você está entendendo, irmãos? Não é para amar. Eu podia falar assim, você vai ver, o devorador vai morrer. Não tem isso aí fora? Não tem em alguns lugares isso? Tem ou não tem? O que eu falei para ele? Você vai se ver com? Aí ele falou assim, mas será que eu vou morrer? Eu acho que ele pensou, será que eu vou morrer? Não, irmão. Conversa com Deus. Você acha que eu vou te convencer você a ser dizimista? Se a Bíblia não te convenceu, quem que é o pastor João na fila do pão, irmãos? Você ser fiel a Deus, você ter prazer e alegria, quando vejo as crianças vindo aqui, ó. Coloca ela aqui no gasofilaço com uma alegria. É alegria. Tem que ser o quê? Com gozo. Amém, irmãos? Por isso, irmãos, Deus deseja transformar o nosso coração ao ponto das pessoas olharem para nós e saberem que revelamos o evangelho genuíno. Por que Deus está querendo tirar essas misturas do povo? Porque tem como uma carta viva se misturar evangelho com não evangelho? Tem como, irmãos, a mistura acontecer dentro da carta viva, aquilo que é santo com o profano? Não tem como, irmãos, misturar. E sabe, amada igreja, nós podemos carregar essa duplicidade por muitos anos, por falta de até conhecimento. Porque o meu povo peca por falta de conhecimento. Tem gente que faz porque não aprendeu o correto. Tem gente que faz porque sabe, inclusive, que é iniquidade. Eu nunca vou esquecer, atendendo lá atrás, um jovem falou assim para mim, num gabinete, não existia a igreja de Santa Felicidade, ele falou assim, ô João, eu não era pastor ainda, ele falou assim, cara, eu vim confessar um pecado. Eu falei assim, qual? Falou assim, eu saí da igreja com a minha namorada e eu fui para um motel. Aí eu fiquei pensando, peraí. Você saiu do culto e foi para um motel? A gente foi para um motel. Aí eu falei assim, cara, vamos, é pecado, né? Você está confessando, né? Deus te perdoa e tal. Agora vamos entender o processo disso. Porque, irmãos, não era só orar, se arrepender, né? Tinha algo mais profundo. Deus me deu graça de trabalhar com o rapaz e com a menina. São casados. Não é matar, não é degolar, não é riscar, fazer um X. É você, a pessoa confessou? Confessou. Agora, o que vem depois? Vamos tratar isso aí? Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele fez tudo isso aqui, mas Deus, Ele apresentou 3 remédios, e é o que eu quero fechar com a igreja. Pastor, diante desses remédios, o que Deus prescreveu no livro do profeta Oséias para esses corações aqui? Qual foram as receitas? Primeiro, converter o coração, ou seja, arrependimento. Oséias 14, de 1 a 3, diz assim, Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu
por causa dos seus pecados, tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios, a Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Esse é o primeiro remédio que Deus fala. Fala assim: olha, é converter o coração, é arrependimento dentro do coração. E sabe, mudar o coração é mudar de rota. Mudar de costume é mudar de rota. Mudar a rota é mudar de direção. Você está indo para cá, conversão, agora eu vou para o eterno. Nós estamos misturando, nós estamos no raso, nós estamos vendo causando essa prostituição. Agora a gente tem que ir para aquele que é uma mudança. Mudança nos olhos, mudança no coração. Arrependimento é mudar de direção. Antes eu vivia no raso, na superficialidade, mas agora vou para o mais profundo com Deus. Antes eu misturava as comidas, tinha os desejos, eu fazia uma salada com tudo isso, mas o evangelho começou a: isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui tem que morrer, isso aqui eu vou ressuscitar, isso aqui não combina com você, isso aqui não tem nada a ver com a sua vida. Ou seja, o Espírito Santo vai eliminando o que é tóxico, o que estava matando você. Pastor, por que é tão difícil a gente sair disso? É porque às vezes as pessoas estão cegas. É porque as pessoas às vezes estão olhando o prazer e não o Deus eterno, que dá o prazer espiritual. Deixa eu falar uma coisa, amada igreja. Não vamos brincar com o pecado. Não vamos brincar de sermos crentes de dia e à noite a gente se mistura. Não, seja filho de Deus em qualquer lugar. Sabe, a segunda ação que eu vejo do remédio de Deus é que nós devemos agarrar as promessas de Deus. Os versos 4 a 7 do capítulo 14 diz assim: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade. Olha isso, mudou. Era arrependimento, mudou a direção. O que Deus fez agora? Promessas. Irmãos, igreja não corre atrás de promessas, são as promessas que correm atrás da igreja. A gente só precisa agarrar. E quando você agarra a promessa, é quando você está olhando para Ele, quando você está ouvindo Ele, quando você está na direção dEle. Então as promessas vêm para você, não é você que vai até elas. Hebreus 11:11 fala que Sara era estéril, de idade avançada, mas ela creu nas promessas do Senhor e se tornou mãe. É isso que Deus faz. Ele diz: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como trigo, e florescerão como uma videira, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Aleluia! É a promessa que Deus faz para Israel. Olha, vocês não tinham colheita, vocês não semeavam, vocês estavam na mistura, vocês estavam perdidos, vocês estavam fazendo aliança com o Egito, agora vocês se arrependeram, voltaram para mim, e agora eu tenho promessas para vocês. Vocês não vão mais atrás de trigo lá não, eu serei o trigo e eu vou abastecer a despensa de vocês. Deus está falando assim: olha, o meu compromisso com a minha visão é que quando eu dou uma visão, eu banco o que eu falei, eu banco o que eu estou colocando. Irmãos, eu fiz uma oração aqui hoje, aqui no meio dos louvores, eu falei assim: Senhor, derrama a provisão sobre essa casa espiritual, como nunca vimos antes. Porque a minha esperança não está, irmãos, nem na sua oferta, nem no seu dízimo, nem no seu carro, nem na sua casa. A minha esperança vem do Senhor, que fez os céus, a terra e o mar. Aleluia! Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para o seu
louvor. Quando rejeitamos as misturas desse mundo, somos curados, experimentamos o verdadeiro amor dentro da plena vontade de Deus, recebemos o orvalho do céu sobre a nossa cabeça, o frescor do alto. O que acontece depois, pastor? Florescerá como lírio e suas raízes profundas como cedro. Olha os ramos, nós somos ramos legados na videira, amém? Os ramos se estenderão, esplendor será como a oliveira. Irmãos, estima-se que há pés de oliveira com mais de 2,5 anos de idade. Quando eu olho para isso aqui, seria mais de 2.500 anos de idade. Sabe o que Deus me falou isso aqui? Tem gente que agarra a promessa, porque se arrependeu, os seus frutos, eles vão para inúmeras gerações. O seu filho vai receber do legado que você deixou. Você está recebendo isso aqui, irmãos? O seu filho, a sua filha, a sua neta vai receber do legado que você deixou, só de você se arrepender e agarrar as promessas do Senhor. Eles vão comer do fruto, porque a Bíblia fala que nós somos árvores. Lembra do cego? Está curado, o que você está vendo? Eu estou vendo gente como árvore. Aí ele ora mais uma vez, agora eu estou vendo gente como gente. Porque tem os frutos. Quais são os frutos? Ah, pastor, esses frutos aqui, além de produzir deliciosas azeitonas, as oliveiras, que são o fruto da oliveira e das quais se extrai também o azeite de oliva, essa árvore contribui com benefícios do chá de suas folhas. Quando as azeitonas são colhidas, espremidas e preparados alguns elementos, saem dessas oliveiras. Olha o que sai das azeitonas. A unção com óleo normalmente caracterizava a cerimônia de posse de uma autoridade. Quando você se arrepende e você vive as promessas de Deus, Deus está derramando azeite sobre a sua vida e a autoridade de Deus está voltando. Quem está recebendo isso aqui? Mas ele não para. Era comum nos tempos antigos, sacerdotes, quando iam ungir um rei, pegava o chifre de um boi e derramava sobre a sua cabeça. Tem gente que quer exposição. Deus está escondendo, porque na hora que Deus tirar do esconderijo, você não vai idolatrar a exposição, porque você vai saber que tem um óleo sobre a sua cabeça. Eu vou te falar bem a verdade. Deus me escondeu por muitos anos, eu ouvi isso de profetas, porque eu entrava em guerra com Deus. Assim, Deus, eu quero pregar, Deus, eu quero, e tá. E Deus falou assim, eu estou te escondendo, igual eu fiz com Davi. Eu ouvi isso de Deus. Aí a gente começa a ter alguma oportunidade, Deus começa a levar a gente para alguns lugares e começa a usar a gente aqui, usar a gente ali. E aí olha só que coisa impressionante. Houve um momento na minha vida que, quando eu olho, eu leio esse texto aqui, eu fico mexido, porque às vezes a gente vai no lugar e eu falo assim, Senhor, tinha que estar outro aqui no meu lugar. O Senhor, eu acho que eu não estou preparado para isso aqui, não. A gente vai se colocando sempre né? Senhor, como é que eu vou pregar para esse povo aqui todo? Aí Deus sempre me lembra, meu filho, não tem a ver com você, tem a ver com a unção que eu depositei sobre você agora. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Deus vai te levar a alguns lugares com autoridade, que não tem a ver com você, tem a ver com Ele. E eu posso dizer aqui, irmãos, toda viagem que eu faço, toda igreja que eu ministro, irmãos, eu deixo tudo lá que eu posso. Eu volto sem reservas. Eu entrego tudo lá. Por quê? Porque eu não estou fazendo por causa de uma agenda. Eu estou fazendo porque Deus me deu uma autoridade para estar lá. Foi Ele que me colocou. Sabe, esse óleo escorria sobre a cabeça e descia sobre a barba e descia sobre a roupa. Era símbolo da unção do Espírito, a capacitação vinha do alto, para que pudessem exercer o seu papel. Eu posso olhar para isso aqui e vejo que esse era o primeiro óleo derramava sobre a cabeça dessas autoridades. Aí você tem o segundo processo que tinha como combustível para pegar fogo
a lamparina. O último processo, irmãos, dessa prensa que saía último óleo, era o sabão. Era para sabão. Então veja, começa com a autoridade e aí as pessoas olham assim, ele tem autoridade, ele é ungido. Mas o último a gente não pode esquecer, que era o óleo quando saía das azeitonas, o processo era para purificação. A igreja tem autoridade, mas ela também precisa passar o escovão aqui. A igreja tem autoridade, mas ela precisa passar pelo processo de purificação diariamente. Amém, irmãos? Em último lugar, qual é o último remédio, pastor? Trazer à memória aquilo que traz esperança e deixar os frutos como memoriais de fé. Oséias 14:7, a parte B diz assim: a sua memória será como o vinho do Líbano. Irmãos, por que vinho do Líbano? Porque o vinho, ele simboliza a alegria. Lembra o que acabou no casamento em Caná da Galileia? Pode vir. Acabou o que no Caná da Galileia? Acabou o pão? Acabou a água? Acabou os convidados? O casamento acabou? Ah, por que vinho, pastor? Porque a árvore, irmãos, em destaque é o cedro do Líbano. Raízes profundas, que em 4 anos, só 2 palmos para cima. Mas em 4 anos, 2,5 metros para baixo de raiz. A igreja precisa ter raiz profunda. E a raiz do cedro só para quando ela encontra água. Porque ela não depende de eventos, de chuvas. Ela depende da água do Espírito de Deus. Por isso que ele fala vinho do cedro do Líbano. Porque, irmãos, o casamento não acabou, o vinho acabou. Mas Jesus falou assim: tragam-me água. Tragam-me as talhas. Ninguém conseguiu enxergar a multiplicação ou a transformação da água em vinho. Mas todo mundo que estava bebendo já não bebia mais água, bebia vinho. Era alegria. A alegria voltou para o casamento. Sabe o que a gente tem que passar agora a nos lembrarmos? Traga à memória aquilo que me traz. Quem é a sua esperança? Quem é a minha esperança? Quem é a esperança da igreja? Jesus, irmãos. O livro do Apocalipse significa o livro da esperança, aonde nós sabemos para onde vamos, e nossa morada não é aqui, mas existe uma cidade sendo construída, e essa cidade é a Nova Jerusalém. Sabe, eu fecho essa palavra falando a frase de Billy Graham. Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai terminar bem. Eu queria fechar essa palavra orando. Porque, às vezes, a gente olha para tantas coisas e a gente só se esquece de olhar para a esperança. A esperança tem nome, meu amigo. A desesperança também. Mas a esperança tem nome. E o nome dele está acima de todo nome. Talvez hoje você não seja como a nação de Israel. Você não está se misturando, talvez você não esteja no raso. Mas em quem está a sua esperança? Em quem está a minha esperança? Há pessoas que colocam esperança nos bens. Há pessoas que colocam esperança na família. Há pessoa que coloca a esperança no pastor, no líder, na igreja. Não, irmãos. A esperança não está no pastor, nem no líder, nem na igreja, não. A esperança está em Cristo. Ele que é ungido de Deus. É Ele que carrega a maior autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E eu vim aqui hoje para te falar que quando Deus trata o nosso coração e coloca o remédio, nós tiramos nossos olhos da desesperança. E a gente coloca os nossos olhos na esperança. Eu nunca vou esquecer do Elmo. O Elmo me procurou uma vez.
Eles estavam passando uma fase desafiadora. A guerra do trabalho, dos filhos, e tantas coisas acontecendo. Vieram de tão longe, entraram aqui na igreja. E um dia eu olhei para o Elmo assim: Elmo, a tua fidelidade a Deus, ela vai tocar os céus. E eles nunca reclamaram para mim, nunca murmuravam, nunca murmuraram, nunca foram infiéis. E eu vou falar sem o consentimento deles, mas ano passado, eu estava dentro do carro, e eles passaram crises financeiras desafiadoras. E Deus começou a virar a sorte deles. Elmo hoje é bem sucedido no caminhão dele. Gessina está trabalhando. E com caráter. E sabe que coisa impressionante? Lideram célula. A célula deles é bombástica. Você vai lá, tem pão, tem mesa, tem tudo lá. É uma alegria. Eu estou aqui no carro esperando a minha esposa, as minhas filhas. Vem a Gersina e o Elmo. E a gente ia sair de férias. Eles me deram uma oferta. Eles nem sabiam que eu ia falar isso hoje. Eu falei assim: mas queridos, vocês é que precisam. Ele: pastor, chegou a hora da gente doar. Irmãos, aquilo me quebrou. Quantas vezes, irmãos, Deus nos abençoou. Eu cuido de um filho que ele é mais velho que eu. Ele me ligou ontem. Ele falou assim, eu não consegui atender. Eu mandei uma resposta para ele. Ele falou assim: paizão, ele perdeu o pai. Eu só te liguei para ver se o senhor estava precisando de alguma coisa. Eu quero te dar um presente. Irmãos, eu confesso que eu nunca imaginaria isso. Eu estou te falando isso aqui com uma conversa, tá bom? Não tem a ver com honra, nada disso não. É só conversa. Tem coisas que você nunca pediu a Deus. E Deus pode te entregar hoje ainda. Porque Deus é Pai. Deus é Deus. Eu creio, irmãos, que hoje à noite aqui, Deus está mudando a sorte de muita gente. E não é palavra ao vento. É porque o arrependimento faz a gente agarrar as promessas. E quem agarra a promessa, começa a olhar para a esperança. Tem pessoas aqui que têm causas na justiça. Tem pessoas aqui que não conseguem vender algo. Tem pessoas aqui que não conseguem um emprego melhor. Volte para o Senhor de todo o coração. Agarre as promessas de Deus. Vai ter empresa brigando para te contratar. Eu creio nisso. A sua empresa não está indo bem hoje? Coloca diante de Deus. Agarre as promessas. Você vai ver cliente entrando para tudo que é lado naquele lugar. Você precisa colocar isso diante de Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar? A gente vai cantar um trecho de uma canção. E eu queria te fazer uma pergunta só. Será que Deus está te aprovando hoje? Eu fiz essa pergunta para Deus essa semana. Se, Senhor, o Senhor está me aprovando. Se o Senhor colocar no telão aqui, Senhor, a minha vida, o Senhor está me aprovando. Irmãos, eu faço umas orações meio estranhas assim. Senhor, se o Senhor olhar para mim agora, se o Senhor me sondar, eu estou de acordo com a tua vontade? Porque, irmãos, eu não quero vacilar. Eu não quero tropeçar, ser pedra de tropeço para a igreja. Eu não quero ser pedra de tropeço para a minha família. E Deus, irmãos, Ele está mexendo isso com a gente hoje aqui. Porque tem coisas maiores. Então, nessa noite, você sabe como que você está com Deus. Eu não sei. Mas enquanto a gente estiver cantando essa canção, se o Espírito Santo te sinalizou algo que precisa mudar, deixa o seu lugar e vem para cá que a gente vai orar. Sem força, sem emocionalismo, só o Espírito convencendo.
Amém?